Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e galera, eu quase nunca falo de mangás aqui no canal, mas hoje eu vou falar de um mangá que com certeza vai estar na minha lista de melhores leituras do ano. Eu tô falando de Frankenstein do Junji Ito, ou para quem é fã de quadrinhos, ou melhor, para quem é fã de mangás, provavelmente já deve ter conhecido Junji Ito, até porque nos últimos anos ele tem tido bastante obras publicadas aqui no Brasil. E agora a gente está vindo com um selo enorme, né, uma grande quantidade de títulos, principalmente pela Pipoca Nankin. E o Junji Ito, ele tem um foco em terror, então todas as publicações dele são destinadas ao terror. E assim, eu sinceramente não sou tão fã do gênero de terror, tá? Tanto que nem filme de terror eu nem assisto. E ler também eu quase não leio nada, apesar de ter alguns livros ou até mesmo alguns quadrinhos, eu não sou muito chegado. Mas quando o pessoal lá do Pipoca Nankin fez o vídeo, né, anunciando a pré-venda do Frankenstein, eu me interessei bastante. E eu falei, bom, deixa eu dar uma chance. E cara, que baita surpresa, cara. Uma surpresa assim que, pô, eu sinceramente não esperava nada, né? E acabou me surpreendendo de tal maneira que agora eu quero ler mais Junji Ito. Se você é assim também, comentem aí embaixo nos comentários. Mas, bom, começando aqui por essa edição aqui que está belíssima. Essa aqui é uma sobrecapa, né, como vocês podem ver. Então, olha só que bacana que eles deixaram a capa, né? Uma com o Victor Frankenstein e outra com o próprio Frankenstein. E além disso, também tem um marcador de páginas que vem que é muito show de bola, né? E bom, como eu disse para vocês, eu não sou tão fã assim, né, do terror, mas cara, eu gostei bastante desse mangá, eu tenho muita curiosidade de ler sobre as obras do Frankenstein, né, principalmente com o livro, né, da Mary Shelley. E assim, primeiramente, esse aqui é um mangá que ele não começa com a história em si do Frankenstein. Ele começa com algumas histórias curtas, né, que vai vai mais ou menos até, não diria até metade, mas ele pega uma boa parte aqui do mangá, que seria os contos de Oshiro, né, que esse garoto ele passa por altas aventuras e assim, aventuras bem medonhas mesmo. E são vários contos, né, então eu só vou pontuar pelo menos dois ou três dos que eu mais gostei. Bom, eu já vou começar aqui falando do pescoço imaginário, que começa com o Yoshiro dizendo que ele acabou matando um amigo dele. Só que ele matou esse amigo dele pelo motivo desse amigo dele ter simplesmente crescido mais do que ele. Então você já vê como que é a mente do Jiu-Jitsu só por esse início, né? E acabou que o Shikiri, ele enterrou um amigo dele no seu próprio quintal. E no momento em que ele foi desenterrar, ele achou estranho porque esse amigo dele tava com um pescoço bem grande, mas assim, bem grande mesmo. O interessante é que após esse evento ele começa a ver várias pessoas com um pescoço enorme e esses pescoços começam a perseguir ele. E, cara, é muito assim aterrorizante, na moral, cara, porque você fica assim, meu, que coisa mais bizarra. Mas também é um ponto interessante porque a arte também ajuda muito. A arte do Junji Ito, ela é aquela arte bem assim densa, bem suja e bem macabra. Então assim, combina tudo com relação à história. E a última página, cara, desse conto aqui, eu falei, eu fiquei tipo, ah, como assim? Cara, simplesmente achei assim, muito bacana. Aí já no próximo, no próximo já vai ser o Invasor, cara, que eu também gostei muito desse conto, porque, assim, todos são bons, né, mas os meus preferidos foram realmente esses dois. Tem mais um também que eu vou falar, que é A Parede, mas o do Invasor seria, assim, o Oshikiri, ele tá na sua casa e é engraçado que em todas as histórias os pais dele estão viajando e ele vive numa mansão enorme e que ele não gosta dessa mansão. E acontece que ele começa a ouvir passos, né? E ele é pego de surpresa na biblioteca da escola dele quando uns colegas estão falando sobre outras dimensões. E um desses rapazes, ele acaba falando que ele sente presença de outras dimensões. E eles acabam fazendo amizade com o Shikiri e o Shikiri fala que tem coisa na casa dele.
Então acontece que esse rapaz, com esse grupo, na verdade, né, que fez amizade com o Shikiri, eles vão na casa dele e esse rapaz ele fala que ele está sentindo uma grande presença de uma dimensão lá dentro da casa dele. E assim, cara, é muito bizarro o que acontece dali em diante, desse momento em que eles começam a investigar, começam a pesquisar um pouco mais. E a última história, né, que também foi a das que eu mais gostei, se chama A Parede, que ela é basicamente em que o Oshikiri ele começa a ouvir dentro das paredes assim barulhos muito estranhos. Ele até descreve isso como vermes rastejando pela parede. Ele acaba indo na casa do primo dele. Enquanto ele estava na casa do primo, acontece um terremoto. E quando ele chega lá na casa dele, ele vê que o terremoto afetou uma das paredes da casa dele. E o que ele acha dentro da parede? Um corpo. Então ele começa a investigar um pouco mais, começa a investigar até com questão aos antepassados, e ele acha uma foto de uma pessoa que ela tá colada na parede. Ela na verdade está como se estivesse atravessada. E cara, é muito bizarro também, muito bizarro. Então a gente acaba passando por essa aventura, né, com o Shikiri, com esses vários contos dele, que assim, eu talvez falta de pesquisa minha, mas por enquanto eu não cheguei a ver nenhuma ligação entre eles, apesar de ter muita coisa que uns acabam influenciando em outros, né, eles não têm conexão nenhuma. Que nem eu disse, talvez isso seja falha minha de pesquisa, não cheguei a ver direito, mas, cara, muito bacana esses contos. E agora acabamos passando para a história do Frankenstein, que já começa de início o próprio Victor Frankenstein sendo achado por algumas pessoas que elas estão indo para o Polo Norte. E então ele começa a contar a história do Frankenstein, que ele foi uma pessoa que sempre gostava de desafiar, né, a gente pode falar assim, a natureza, em que gostaria de fazer elementos novos, coisas novas, até o momento em que ele faz o monstro dele, né? Que na verdade o monstro não se chama Frankenstein. Frankenstein é o criador, né? O Victor Frankenstein. E cara, mais uma vez é muito bizarro o que acontece aqui, porque novamente ressaltando a importância da arte do Jiu-Jitsu, que ajuda bastante, porque é o seguinte, nos filmes, quando a gente vê o Frankenstein, a gente vê ele como uma pessoa, assim, como tipo um monstro bobão, né? Tipo, com medo, algumas pessoas com dó dele. Aqui não, aqui o Jiu-Jitsu ele desenha de uma forma em que ele se torna amedrontador. E eu não posso fazer comparação, né, com o livro da Mary Shelley, apesar de falarem que ele é bem fiel ao livro. Então, assim, cara, ele mostra como o Frankenstein realmente é e mostra aquela questão do monstro, né? Não só da aparência, mas até mesmo das próprias atitudes que o próprio Frankenstein teve. No caso, o monstro, não o Victor. E, cara, eu me surpreendi a cada leitura, cada página, assim, cada ação, né, do monstro e até mesmo do Victor Frankenstein, cara, eu ficava assim simplesmente assim chocado, porque eram coisas que eu não esperava, querendo ou não, nós que lemos vários gibis de super-heróis ou até mesmo gostamos assim de Star Wars e tal, a gente sempre tem aquela coisa na mente de tipo aquela coisa clichê, sabe? Falar, vai dar certo, ele vai ter uma maneira de poder salvar tal pessoa ou de consertar tal situação. E não é assim que acontece. Então, por ter essa mente muito aficionada, né, digamos assim, aficionada não, mas acostumada com relação aos super-heróis, então quando chega esses momentos a gente fica tipo, nossa, cara, tem essa possibilidade também. Então, isso é muito bacana, cara. E, pô, eu adorei Frankenstein, adorei mesmo. Como eu disse, ele vai estar na minha lista de melhores do ano. E além disso, a gente tem, depois da história do Frankenstein, a gente tem mais algumas histórias, mais alguns contos, né? Que aí eu acho que não é necessário falar, até porque eles são bem curtos, tipo assim, 4, 5 páginas no máximo. E eu acho que qualquer coisa que eu falo poderia entregar esses contos. São bacanas, mas o que eu posso dizer é que nos dois últimos até mesmo o Junji Ito aparece. Então, cara, eu recomendo demais.
esse mangá para você que gosta de Frankenstein, para você que gosta de mangá. E bom, cara, eu recomendo assim, fortemente. Realmente foi um material que me surpreendeu demais. Vamos ver, né? Correr atrás de mais material do Junji Ito. Mas comentem aí, galera. Vocês já chegaram a ler Frankenstein? Ou deixem aí nos comentários quais são as suas obras preferidas do Junji Ito, beleza? Não me esqueça de seguir lá no Instagram, que vai estar passando aqui na tela, que ele serve como um complemento do canal. E galera, você dando aquele seu like ajuda demais ao canal crescer e ao YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, vamos dar essa força, a gente está crescendo de uma forma bacana. E eu volto logo logo com o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Fui.